que a gente vai falar aqui de um jogador que é o André. Pintou notícia essa semana que o Liverpool estava muito interessado nele mesmo, só que aparentemente ele fica, né? Fica. Sequeda. Porque, cara, é um jogador que não vai durar muito aqui no futebol brasileiro. É um jogador craque de bola, joga muito mesmo, joga muito. E eu acho que o Fluminense fez certo, não cometeu o erro como foi na última temporada de vender logo o Luiz Henrique, que atrapalhou muito o Fluminense. Vocês lembram disso? O Fluminense estava numa sequência muito boa, Luiz Henrique Mas saiu. foi eliminado pelo Olímpia, pô. Exatamente. Na pré-Libertadores. Depois, quando anunciaram que o Luiz Henrique ia sair. A oferta é muito boa, irmão, pro André. É muito boa mesmo. Pro futebol brasileiro, pô. 160 milhões de reais que o Liverpool sinalizou. Mas, cara, o Fluminense está focado na Libertadores e conta com o André. Queria saber de vocês sobre isso. Vocês acham justo? Eu acho que todo mundo vai seguir o mesmo raciocínio. Mas quero saber de vocês. Eu acho 100% certo, até porque o Fluminense sofreu muito nessas últimas temporadas. A diretoria do Fluminense era conhecida como uma diretoria que não sabia vender suas joias. Você viu o Flamengo vendendo Vinícius Júnior por preço... Vinícius Júnior, Paquetá, Renier por preços absurdos, e o Fluminense vendendo seus jogadores como John Kennedy... Não, o Kennedy, o Gerson, o próprio Marlon quando saiu, entre outros jogadores, o Pedro, por preços não tão expressivos. E jovens promessas que teriam um mercado muito mais alto do que o preço que foi oferecido, que o Fluminense aceitou logo de primeira, né? Até mesmo com o Luiz Henrique, quando foi pro Real Betis. Muito se esperava que ele fosse vendido muito mais caro, até porque no ano passado ele era válvula de escape no Fluminense pelo lado direito, né? Então, é muito complicado essas situações que aconteceram anteriormente, só que agora a diretoria do Fluminense não é mais vista como antigamente, como uma diretoria amadora, quando o assunto era venda de jogadores, venda das suas joias da base. Então tem que se valorizar os moleques de Xerém, e isso que o Fluminense está fazendo com o André é primordial. O Liverpool tem que entender que o André é uma peça essencial pro Fluminense nos dias de hoje. Tipo assim, é o coração do time, é o cara que liga a defesa ao ataque, que quebra as linhas de ataque dos times, consegue quebrar duas às vezes até 3 linhas de marcação do time, as linhas principais, né? E tal, do meio de campo e também do ataque. Então, isso é muito importante, é um jogador muito importante e essencial atualmente pro Fernando Diniz. E quer levar Liverpool? Paga a multa. Simples. Tem que ser dessa maneira, tem que dificultar mesmo, porque a gente não tá falando de qualquer volante. A gente tá falando que, pra mim, na minha opinião, o melhor volante do Campeonato Brasileiro até hoje, tá ligado? Até o momento é o André. Então, tem que fazer jogo duro sim. Se quiser levar, paga a multa e não se fala mais nisso. Mas, se quiser negociar, aí você vai ter que levantar muito a proposta, porque o André é um jogador essencial pro Fluminense nos dias de hoje. Entendeu? Cara, eu achei muito correta a atitude do Mário Bittencourt em manter o jogador, porque eu acho que, tipo assim, mantendo ele até o final do ano, dependendo dos resultados que o Fluminense consiga até o final do ano, valoriza muito mais ainda o André. Entendeu? E aí, às vezes consegue vendê-lo até por mais caro do que a própria multa, por exemplo. Vai que renova o contrato dele e aí consegue uma multa maior e consegue vendê-lo pelo preço da multa. Nunca se sabe. O que eu ia falar é o seguinte, dependendo do destino do Fluminense na temporada, o André pode ter basicamente o mesmo final que o Arthur, né? Que teve no Grêmio. O Arthur era muito importante no Grêmio, destruiu na final da Libertadores e logo na sequência saiu para um gigante da Europa, no caso, a época o Barcelona, né? Então eu consigo enxergar esse cenário, tá? O André sendo tão importante quanto o Arthur foi naquele cenário pro Grêmio, porque o André é muito importante pro Fluminense. A gente fala aqui em alguns momentos, o André sai do time e entra o Thiago Santos. O rendimento é completamente diferente, o futebol é outro, esquece. A gente tá falando de um cara, concordo com o Vino, o melhor volante do Campeonato Brasileiro, o melhor volante do Brasil, convocado para a seleção brasileira desde antes do Fernando Diniz. Da América, irmão, da América. Perfeito. Um dos grandes nomes do futebol brasileiro nessa geração. E eu acho que o Fluminense fez certo também, cara. O Fluminense fez certo, manter. Quer levar, paga a multa, beleza, é um jogador importante. E eu acho que se o Fluminense quiser vencer a Copa Libertadores da América, passa muito pelo André no meio campo. Ele dá uma sustentação muito forte pro time. Faz o papel de 2 ali, marcando muitas das vezes. Sim. Mas aí, fechamos o pré-jogo do Flusão? Flusão, pouca coisa pra falar, mais do jogo mesmo, trouxemos a formação, as informações da semana e a gente espera que seja um grande jogo aí. Boa sorte pro Flu daqui a pouco. Tá chovendo no Maracanã, rapaziada? Cara, não sei. Por quê? Não, porque quando eu cheguei em Nilópolis, tava chovendo, tá ligado? Mas acho que não.
Eu fiquei meio assim. E em relação ao que falaram dessa parada da confusão que tava tendo no Maracanã, foi por conta daquela proibição que teve das ruas de fogo, correto? Teve aquela proibição do Conmebol, Ridícula, mas por sinal. mesmo assim aconteceu um pouco das ruas de fogo, e eles colocaram grades pra torcida ficar longe do ônibus Pode quando crer. chegasse. Só que o que aconteceu? A torcida derrubou essas grades e se aproximou ainda mais do ônibus. E aí a polícia teve que entrar em ação para afastar os torcedores do ônibus. E aí Com teve muita educação, né? Muita De educação, sempre, da polícia Rio de Janeiro. cordialidade. Por favor, meu amigo, pode se afastar Exato. um pouco aqui do ônibus. Já pensei Rio de Janeiro é muito educado, né, mano? Exato, o carinho da PM do Pô, Rio cara. é o mesmo carinho do Gerson com o Varela nos treinos. Porra. Então foi por conta disso, rapaziada. Mas teve festa sim, a chegada do ônibus teve um pouco das ruas. Não foi uma rua de fogo, tá? Foi uma travessa de fogo. Foi um pouco menos. E uma calçada de fogo. Mas a torcida, Calçada quente. Beco de fogo. a torcida fez questão de receber o time. Espero que seja uma motivação a mais aí pros jogadores. Sempre é, né, mano? E com essa formação, eu acho que o Fluminense vai amassar o Olímpia, mano, de verdade. Também acho. Mas é isso, ó. Fechamos o pré-jogo do Flusão. Vamos